pessoal, com alegria nós encontramos mais uma vez para mais uma videoaula e hoje dando a continuidade ao tema da Escola de Frankfurt, nós vamos falar da razão instrumental a partir dos filósofos Adorno e Horkheimer principalmente, né? Vamos lá, junto comigo. O que vem a ser então a razão instrumental? O Adorno, ele vai dizer que a razão instrumental é exatamente o exercício desse domínio sobre as coisas, sobre os seres humanos, né? É quando os seres humanos são tratados como objeto, porque são manipuláveis igual a uma peça de xadrez, né? Eles são manipuláveis, eles são induzidos, eles são instrumentos em favor de atender aos princípios do modelo capitalista. Então a categoria reificação foi iniciada, essa palavra foi usada inicialmente pelo Karl Marx, lá no século XIX. O Marx vai dizer que a reificação é exatamente a instrumentalização do ser humano. É o ser humano se tornando um autômato, um objeto, um instrumento de reprodução a partir da pré-programação de alguém. Então alguém pré-programa e o ser humano passa a ser simplesmente aquele instrumento de execução daquilo que alguém previamente programou, né? Para que ele pudesse realizar essas atividades. Então, o ser humano perde o sentido da investigação crítica, é o ser humano que perde o seu processo de autonomia, é o ser humano que passou longe da razão crítica, que seria exatamente a vacina, entre aspas, para combater, para tentar tratar essa razão instrumental, que é quando o ser humano, a natureza, os objetos, os animais, são colocados como instrumentos de manipulação para atender aos princípios e às demandas do capitalismo. É exatamente isso a razão instrumental. Então a reificação ou a coisificação é essa transformação dos seres humanos em coisas, em objeto, algo que não tem alma, algo que não é considerado humano, mas é simplesmente algo como objeto, uma pecinha do jogo de xadrez ou de dama, que vem a reproduzir as peças e atividades pré-programadas para atender a uma demanda universal de quem detém o poder econômico, de quem está lucrando, de quem está reificando, instrumentalizando, né, coisificando. O indivíduo, então, é transformado numa mercadoria, assim como vocês podem observar o nenenzinho aí na imagem, todo cheio de marcas, e o código de barra transformado, usado, né, o ser humano no processo de evolução. Eles estão indicando, então, que nós, dentro desse processo de evolução, nos transformamos verdadeiramente no código de barras, porque temos preço, temos marca, né? E é exatamente isso que o sistema capitalista fez de nós a partir do entendimento de Adorno e Horkheimer, que estudaram aí essa escola de Frankfurt e toda essa razão instrumental, né? Então a reificação é como esses bonequinhos de corda, né? Sujeitos então que vão reproduzir a corda dada por alguém, que vão reproduzir a pré-programação, como eu já disse. Então o papel, né, de parceiros de troca, de observadores desconectados, o ser humano então passa a ser um instrumento simples e puro para atender aos preceitos, né, do capitalismo, do lucro, da demanda, da mercadoria, da coisificação, reprodução inclusive de papéis políticos. Quantas vezes as pessoas vão bater panela na avenida para fazer protesto, para tirar governante, para colocar outro governante, e depois eles mesmos são vítimas daqueles que eles ajudaram a colocar no poder, porque depois de colocar no poder eles vão lá, faz uma revisão da Previdência, revisão das leis do trabalho, né? Coloca aí uma instrumentalização através da lei de terceirização, que para aquele que detém o poder econômico, para aquele que ganha, porque são membros de grupos econômicos, empresários, ótimo, perfeitamente. Mas não é isso que atende ao princípio de demanda da evolução da própria sociedade. Uma sociedade desigual, ela não vai fazer com que todos possam ter uma vida digna e que todos possam usufruir até mesmo dos produtos disponibilizados por essa indústria, né? Para que todos possam ter acesso
a tudo isso que essa indústria disponibiliza, é necessário que as pessoas tenham poder de compra, é necessário que tenham um salário justo, é necessário que sejam respeitados nos seus cargos, nas suas atividades, e que o poder político faça aquilo que é papel do poder político, que é governar para atender a coletividade, e não um grupo, e não uma oligarquia. E é isso que a gente está vendo acontecer, sobretudo agora, né? Então, o nosso conhecimento depende do reconhecimento emocional, né, do nosso entendimento e controle dessas emoções, da percepção clara do nosso papel dentro desse processo social, né? E quando nós somos esse bonequinho de corda reificado, nós simplesmente reproduzimos aquilo de acordo com a demanda, né, de quem domina e nos influencia através da mídia, através das ideologias, através de fake news, através de vários processos de instrumentalização que essa razão instrumental utiliza para nos dominar, né, para nos coisificar, né? Então tá aí o Adorno, né? Então esses filósofos alemães importantes, porque foram eles que levantaram essas temáticas, essas teses dentro dessa escola de Frankfurt. Eles descreveram então essa racionalidade ocidental como instrumentalização da razão, uma razão que é instrumento do lucro, uma razão que é instrumento da alienação, uma razão que é instrumento da reprodução como máquinas dentro de fábricas, de indústria, uma razão que é instrumentalizada a votar exatamente nos candidatos da elite, nos candidatos dos grandes grupos econômicos, que por detrás deles tem grandes grupos econômicos, grandes grupos de classe, né? E é exatamente nessas pessoas que a grande maioria da classe média e da classe operária também tem votado, porque estão sendo instrumentalizados, porque a sua razão está frouxa, vazia, né? Não tem a percepção clara do papel, não reconhece a classe da qual pertence. E é por isso que a gente vivencia uma estrutura de desagregação de direitos, de desumanização, de reprodução mecânica, de alienação marcante, para atender essa razão instrumental, de acordo com a tese de Adorno e Horkheimer, né? A razão instrumental, então, nasce quando o sujeito do conhecimento toma a decisão de conhecer, né, do que conhecer é dominar a natureza, é controlar a natureza e os seres humanos. É por isso que nós estamos vendo a Amazônia em chama, a Amazônia em pedaços de tora jogadas dentro da água, né? O Pantanal em chama, os animais todos queimados, para atender a essa demanda. Uma razão que domina a tecnologia, mas para quem pode pagar pelo exame, pode pagar pela internação nos hospitais caros. Uma razão que é instrumento de aceitar que, por exemplo, o poder público, o sistema público de saúde, como o SUS, possa ser eventualmente privatizado, como as tentativas recentes através da parceria público-privada, que o governo lançou um decreto, depois voltou atrás, por conta da pressão social. Quer dizer, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que essa tese escrita lá na década de 40, pós-Segunda Guerra, ela está atual, ela está caindo nas provas, ela está no nosso dia a dia. Basta abrir o jornal e ler com clareza, observar aquilo que os críticos e cientistas intelectuais, políticos, econômicos têm escrito, têm falado, nós vamos perceber que essa razão instrumental está aí, viva, fazendo o mesmo processo de instrumentalização com cada um de nós. É essa a ideia do Horkheimer, é isso que o Adorno quis chamar a atenção, o papel da mídia, o papel dos grandes veículos de comunicação de massa, como nós estamos sendo instrumentalizados por conta do jornal, da mídia, dos editoriais de revistas impressas, de jornais impressos, né, de canais de YouTube, né, de fake news que circulam nos grupos de WhatsApp das nossas famílias, né? É exatamente essa atenção que esses autores querem que a gente preste atenção e passe a observar, para que a gente não caia e não continue instrumento, né, dessa razão ocidental que a gente tem vivenciado. Então tá aí o Adorno, ele vai dizer que na medida em que a razão se torna instrumental, a ciência vai deixando de ser uma forma de acesso aos conhecimentos claros, à percepção, a uma leitura clara do que a realidade vive, a uma leitura clara da política. A hora que essa razão instrumentalizou, nós tornamos cegos diante de tudo aquilo que está tirando os nossos direitos,
de tudo aquilo que está fazendo, quando é conveniente que a gente vá para a rua protestar, quando é confortável para os grupos econômicos, está todo mundo quietinho, passivo, dentro de casa, aceitando os mandos e desmandos, né, de classe governante, de filhos, de família, de centrão e etc e tal. Né? Tá todo mundo quieto, calado, mas a hora que é interessante, a hora que esse grupo precisa mudar a referência de poder, ela faz com que todo mundo proteste, vai para a rua, bata a panela e insistentemente faça aquilo que é o que eles queriam que cada um de nós fizéssemos. Gritar para, a partir da instrumentalização desse grito, eles dizerem que é vontade do povo, e é por isso que nós vamos tomar tal providência. Assim também aconteceu o golpe civil-militar de 1964. Era em nome da vontade do povo que foi colocado na rua, que foi instrumentalizado, e inclusive com participação de grupos religiosos, foram para a rua e depois veio uma intervenção de 22 anos, né, a ditadura civil-militar no Brasil. Então, quer dizer, o que eles querem dizer para nós? Que essa razão instrumental, ela é também instrumento de dominação, de poder e de exploração. E tudo isso está muito claro. Eu citei aqui no vídeo vários exemplos de leis, de comportamento, de ação econômica, de bancos, de sistemas dominantes, de jornais impressos, de TV de revistas impressas, de canais de YouTube, canais alguns que recebem inclusive verba pública para distribuir fake news, não é? Então, quer dizer, é a partir daí que nós precisamos clarear o nosso universo para sair dessa razão instrumental e construirmos efetivamente a razão crítica, que foi essa que nós estudamos na nossa aula anterior, tá bom? Então, finalizando, olha, essa razão instrumental, ela vai permitir que a gente possa compreender a transformação de uma ciência, né, em ideologia, um mito social. Por isso que a gente tem mito governando, é por isso que a gente tem mito no comércio, é por isso que a gente tem mito no consumo. Harry Potter, Frozen, são mitos, gente. Tudo isso é ideologia por mistificação, né? Então, nós estamos vendo que essa razão instrumental está transformando o que seria ciência em ideologia. E nós estamos nos auto-reificando. O neoliberalismo incorporou nas nossas ações. Nós perdemos o nosso senso crítico, perdemos a humanidade, deixamos de enxergar o nosso semelhante como um igual, passamos a ver o outro como nosso concorrente. Aceitamos a ideia que é matando, que é armando, que é tirando direito, que é bloqueando direito de homossexuais, os povos pretos, as mulheres, os indígenas, os quilombolas. É tirando o direito desse público, que já são minoria, que a gente vai efetivar uma nação verdadeira. A pátria e o patriotismo é construído em cima de fascismo, né, de homofobia, de violência, de um discurso marcante de ódio. Né? Isso tudo é muito triste, e é exatamente isso que esses autores querem que a gente perceba, porque quando eles desenvolveram essa teoria, foi pós-Segunda Guerra Mundial, foi a partir dos exemplos do fascismo e do nazismo. Então eles desenvolveram essa teoria da razão instrumental para mostrar para nós que nós precisávamos ser vacinados, metaforicamente, com a razão crítica, para enxergar o que levou ao nazismo, o que levou ao fascismo, para que a gente atualize para hoje e entenda por que Donald Trump foi eleito em 2016, por que tantas outras lideranças de cunho de extrema direita também foram eleitos. Exatamente em cima dessa razão instrumental que ocou, né, tornou vazio o nosso cérebro, tirou a nossa percepção e substituiu por intolerância, por ódio e por um grande desejo de egoísmo e de pensar somente em nós, excluindo os outros grupos do processo de construção da cidadania e da humanização que está escrita no artigo 1º e 3º, principalmente, da nossa Constituição de 88, tá bom? Um grande abraço, eu espero que eu tenha ajudado. Essa teoria é extremamente caível, né, nos vestibulares e também no Enem. Muita atenção com esse tema nas paulistas, né? E eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho mais. Um grande abraço, tudo de bom.